queremos convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Aleluia. No capítulo 26. Aleluia. Nós vamos ler o 38 e o versículo 39, né? Capítulo 26, o versículo 38 e o versículo 39. Que diz assim: Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Podeis sentar. Esta palavra de Deus que lemos neste momento fala de Jesus quando ele estava no Getsemane. Foi um momento crucial da história de Jesus aqui na terra. Um dos momentos mais difíceis para Jesus, né? Antes da sua morte. Quando ele sente no seu coração, né? As dores, sente a tristeza e sente a angústia do que ele ia passar. Aquele sentimento o deixou muito triste. E naquele momento, ele pede aos discípulos que os discípulos vigiem com ele. Aleluia. E ao mesmo tempo, ele vai mais adiante para orar. Aleluia. Para buscar a presença do Pai. E ele prostra o seu rosto sobre a terra. E ele ora ao Senhor. E ele diz: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Naquele momento, Jesus, ele viu na sua onisciência tudo que ele ia passar. Os açoites, as afrontas, a cruz pesada, a crucificação. E ele sentiu aquela dor antecipada. A dor foi tão grande que a Bíblia diz que, lá no livro de Lucas, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Aleluia, glória a Deus. Mas era necessário que Jesus passasse por aquilo. Ele já sabia que tinha chegado a hora, lá em Mateus, no capítulo 26 e no verso 46, ele diz aos discípulos: levantai-vos, porque é chegada a minha hora. É chegada a hora de eu ser entregue aos pecadores. E assim que ele termina de falar, chegam os soldados, junto com Judas, o traidor, para levá-lo. Que pedido de Jesus! Passa de mim esse cálice. Que pedido! Ah, como é difícil fazer a vontade de Deus. Como é difícil estar na vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus é uma dor. Muitas vezes a vontade de Deus é uma perca. Muitas vezes a vontade de Deus é um caminho estreito. Mas ao final deste caminho, a vitória para aqueles que permanecem fiel na presença de Deus. Aleluia. E ao mesmo tempo que ele
vê, né, que ele sabe do que ele vai passar naquele momento tão difícil do seu sofrimento. Ele também vê a você. Ele também vê a mim. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, é nesse momento que ele diz, mas Pai, no versículo 39, todavia, aleluia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque num momento rápido, ele nos viu, aleluia, e era necessário para que eu e você hoje estivesse assentado em regiões celestiais, para que eu e você hoje tivéssemos esperança, porque a esperança do mundo, ela morre quando alguém perde alguma coisa, mas a esperança do crente, a esperança do crente está viva, eternamente viva. Oh, glória a Deus! E o amor de Jesus, ele foi maior do que a sua dor. Aleluia! E ele entrega-se à vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus morresse por nós. Está escrito, aleluia, lá em Atos, no capítulo 4 e no versículo 12. Só havia salvação nele. Nós sabemos disso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. É por isso que ele teve que tomar o cálice todo. Porque Deus não encontrou na terra homem nenhum que pudesse ocupar este lugar. Por mais que uma pessoa seja uma pessoa boa, por mais que aquela pessoa teve uma influência muito grande na sociedade, prestando serviços à sociedade, que trouxe benefícios, que marcou a sociedade. Mas esta pessoa, ela não foi encontrada nela característica de um homem puro. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, lá no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que morresse, aleluia, pelo mundo, morresse por nós. O amor de Deus, a vontade de Deus prevalece diante de qualquer dor, diante de qualquer vontade humana. A vontade de Deus é que prevalece. Veria sobre a face. Aleluia, glória a Deus. Era necessário Jesus fazer a vontade do Pai, porque só havia nele. A esperança estava nele. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 7 e no versículo 25. Portanto, ele, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus e por eles ele intercede. Aleluia. Jesus, ele tem a capacidade de salvar. Aleluia. Glória a Deus. Mas para chegar a Deus, primeiro tem que passar por ele. Porque ele é que intercede diante de Deus. Ele é o intercessor.
Por isso que está escrito aqui. Aqueles que por meio dele se aproxima de Deus. Ele é o meio de você se aproximar de Deus. Não tem outro meio. Não tem outro caminho. Só através de Jesus. Só por meio dele é que você pode chegar até Deus. Então, o que é que eu faço? O que é que eu preciso? Eu preciso me arrepender. Aleluia. O primeiro sinal, a primeira ação do homem, para que Jesus interceda por ele diante de Deus, é o arrependimento. Ele precisa se arrepender, ele precisa crer e ele precisa também confessar, porque ele não pode se arrepender e se esconder, se envergonhar da sua decisão. Ele precisa confessar, proclamar que crê em Jesus e assim Jesus, aleluia, por fim será o seu intercessor diante de Deus. Aleluia. O que queremos dizer nesta tarde? Queremos dizer para você, meu irmão, para nós, que a vontade de Deus está sobre qualquer vontade. Está sobre a sua vontade. Está sobre a minha vontade. A vontade de Deus, ela é sobrenatural. Aleluia. Deus não precisa explicar a você o porquê da situação. Aleluia. Glória a Deus. Ele não precisa explicar. Aleluia. Quando ele quer fazer, quando ele resolve agir, ele não dá satisfação a ninguém. Ele faz. Até com o seu próprio filho. Quando o seu filho estava na cruz. Aleluia. Em Mateus 27, 46. Jesus, ele exclamou em alta voz. E disse, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus faz uma pergunta ao Pai e ele silencia. Aleluia, glória a Deus. Apenas fique na vontade de Deus. Eclesiastes 7:8, melhora o fim das coisas do que o princípio delas. Eu não sei qual é a posição que você está, se você está no começo ou no meio, mas saiba que o fim será de vitória. Aleluia, glória a Deus. Não desista da vontade de Deus. Fique na vontade de Deus, aleluia. Sempre vai ter alguém incomodado, porque você está na vontade de Deus. Sempre alguém vai pensar que você errou, que você está errado. Mas você tem convicção daquele que te chamou, daquele que te colocou em determinada posição. Aleluia. Está escrito lá em Mateus no capítulo 16, 22 e 23. Quando Jesus, ele fala com os discípulos e prepara os discípulos e diz que Pedro seria a pedra e fala muitas coisas para os discípulos, mas chega um momento que Pedro tem a ousadia de repreender Jesus. E Jesus, naquele momento, Pedro não entendeu, não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler no seu lar, Mateus 16, 22 e 23. Jesus quis dizer a Pedro, você não entende nada, Pedro. Você entende das coisas daqui da terra. Aleluia, eu estou falando do céu, Pedro. Eu estou falando de coisa... Aleluia. E ele repreendeu e disse,
para trás de mim, Satanás. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela prevalece. A vontade de Deus sempre irá prevalecer. Glória a Deus. Você tem certeza que essa decisão que você quer tomar, Deus está aprovando? Você tem certeza que você pode dar um passo sem a ordem de Deus? Você já ouviu a resposta do alto? Anjorga chegue minchou. Aleluia, glória a Deus. Ai de ti, se deres um passo sem a ordem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23. Aquele que quiser vir, que quiser, é condicional. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se o seu eu. Negue-se a sua dor. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Ele não disse abandona. Ele não disse jogue fora. Ele não disse volte. Não, ele disse toma a sua cruz. Aleluia. E siga-me. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Deuteronômios, capítulo 5, versículo 23. Está escrito que aqueles que andam na minha vontade viverá, será bem-sucedido e alcançará a promessa. Não importa o preço da vontade de Deus. Deus não conta com covarde. Deus não conta com aqueles que desistem. Não, Deus conta com aquele que fica na presença dele, aguardando do céu a vitória. Aleluia. Fique olhando para ele. Aleluia. Guarde essa palavra, Deuteronômio 5 e versículo 33. Aleluia. Você vai ter vida. Tem muita gente que já se foi porque não fez a vontade de Deus. Seus dias diminuíram. Aleluia. Muita gente que perdeu muitas coisas porque saíram da vontade de Deus. Mas quem está na vontade de Deus pode sofrer, pode chorar, pode ser desprezado, pode ser ignorado, pode ser vendido, mas o Senhor a seu tempo o dará vitória. Você vai viver, você vai ser bem-sucedido, porque Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Guarde esta palavra, fique na vontade de Deus, tome o cálice. Aleluia, suporte o preço da vontade de Deus, porque Ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza pela tua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.